Essa minha amiga pensadora, a gente vai falar aqui aspectos importantes hoje da questão da ética, né? Então, a primeira coisa a lembrar é fazer a separação entre a ética e a moral. Então, a gente falou da liberdade, a liberdade sendo essa característica humana que também perpassa um pouco a questão da ética, né? Então, é legal você lembrar disso. Então, o que vai acontecer? A ética vai ser aquela visão, segundo Aristóteles, que é o estudo do caráter, é a ação que deve ser tomada, que deve ser realizada. Então, o agir, ele sempre vai ser ético, porque o ético está ligado ao ethos, né, do costume. Então, a forma como a gente sempre agiu, sempre fez. Só que nosso costume está baseado no moros, né, ou seja, na moral, que é a forma. Então, a moral, ela sempre também vai estar ligada àquelas noções de juízo de valor. Juízo de valor é quando a gente considera alguma coisa certa ou errada, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo. Então, esses valores são valores morais, né? Então, quando você tem uma pessoa que tem retidão moral, então significa que ela é muito certa, direta nesses valores morais. Legal? Então, beleza. Então, valor moral, certo ou errado. Da onde a gente tirou isso? Dos costumes, da tradição, da cultura, da religião, da tradição oral, de várias coisas, principalmente no Brasil, a herança judaico-cristã. Então você entende que no Brasil a gente tem várias características que formam a nossa cultura, que formam a nossa visão de certo e errado, de moral. Então a gente vive num Estado democrático de direito, então a gente precisa de algumas leis que também vão definir aí o que é o que é certo, errado e o moral. Agora, a ética vai ser o agir. O agir vai depender muito da situação que você se encontra, né? Então, por isso que você vai ter alguns autores que vão dizer que a ética ela é o caminho sempre buscando essa verdade, esse agir mais coerente, né? Então, o Aristóteles fala de uma ética das virtudes, buscando ali as virtudes para você agir de maneira que seja melhor, buscando ali a felicidade, a eudaimonia. Agora, ele não entende a felicidade como essa alegria e tal. Ele entende a felicidade como algo racional, algo puro, algo que não seja efêmero. Então, por isso que ele também não aceita alguns valores econômicos, coisas que podem se acabar. Ele não aceita isso, não. Então, é isso que eu gostaria que você entendesse. Depois, na Idade Média, essa valorização moral vai muito ligada ao teocentrismo. Então, o agir ético é esse agir conforme essas regras estipuladas pela religião, pela fé, né? É a fé muito maior do que o próprio pensamento. Então, isso é legal. Então, é importante também que aí você tem a fé como base ética, né? Dentro da ética que o agir. Então, assim, uns tipos de ética que a gente pode ter. Então, a gente tem a ética deontológica, que é a ética do Kant, que ela não precisa de uma explicação de alguma consequência. A moral em si garante ela, né? Então, é uma visão, assim, utópica, né? Uma visão bastante interessante, um pouco difícil. A gente tem também a ética da cidadania, buscando a compreensão das nossas atitudes em frente às leis, frente aos direitos, coisas que a gente tem garantidas para a vida social. A gente vai ter a ética profissional, que também é chamada de código de ética ou conduta ética, que já é uma ética voltada para você aplicar em situações específicas. E nessas situações, às vezes não vai condizer com uma visão que a gente tem de verdade ou de aceitação, né? Então, às vezes a gente tem exemplos que são sempre complexos. A questão do criminoso e do advogado. Existe uma confidencialidade ali, existem coisas que não podem ser faladas, porque se falar você abala todo o sistema democrático, né? Então é uma coisa que a ética discute. Então você vai ter a ética profissional como essa regra de conduta, de como deve agir para que estabeleça bem, faça bem a profissão. Isso vai variar de profissão em profissão, de campo a campo, né? Coisas que são mais sensíveis, coisas que não. E a gente entra também na ética estoica, que é uma ética mais natural, menos passional, voltada lá pelos estoicos, que é muito ligada a essa concepção de natureza. Temos a ética epicurista, voltada para as questões do prazer, também chamada de hedonismo, mas lembrando que não é o prazer
pelo bel prazer, né? É a ideia de prazer racionalizado, refletido. E aí você também vai ter a noção da ética utilitarista. Essa eu quero a tua atenção, hein? Se liga aqui com o gordinho, hein? Foca no gordinho que é sucesso. Então, olha só, a ética utilitarista, ela visa o bem para maior número de pessoas, tá? Nós temos aí como representante o John Dewey e também Jeremy Bentham. São autores que buscam desenvolver aliar essa forma de pensar entre o bem-estar para o maior número de pessoas, e existe um cálculo para chegar nesse ponto, e a felicidade. Beleza? Então é isso, e a gente continua depois.